assim, intenso, e chegaram no deserto. No deserto, eles chegaram no monte, chamado Monte Sinai, e ali Moisés subia no Monte Sinai para conversar com Deus. Teve vários momentos em que a Bíblia mostra que Moisés ficava um tempo lá, depois descia. Por exemplo, quando Deus falou nos 10 mandamentos, ele estava lá em cima, e o povo esperando aqui embaixo. O povo tinha medo, inclusive, de chegar muito perto do monte, porque tinha raios, tinha trovões, e só Moisés que subia, e não acontecia nada de mal com ele. Aliás, ele era abençoado. E eu quero mostrar para vocês uma passagem. Por favor, alguém vê isso para mim. Uma passagem que está... Vamos pegar pega a sua Bíblia, então. Vamos. Êxodo 25. Justo no livro de Êxodo, né, como eu estava falando. 25. Nesse tempo, antes de acontecer o que eu estou falando, né, esse Êxodo 25, Moisés tinha subido várias vezes, e uma das vezes Deus falou para ele: Moisés, construa um tabernáculo, ou um santuário. Tem uma versão que fala um tabernáculo, para mim, e eu habitarei no meio de vocês, no meio deles. Deus mostrou interesse de morar no meio do povo, habitar no meio do povo. Presta atenção que um Deus poderoso, um Deus que pode tanta coisa, um Deus que abriu um mar vermelho, de repente está falando assim: Moisés, vai ser para mim um prazer morar no meio de vocês, apesar de todos os problemas, né? Apesar dos defeitos que esse povo tem, eu quero morar no meio do povo. E façam então um tabernáculo, que eu quero morar no meio do povo. Quando ele subiu, depois ele desceu e foi conversar com o povo, Deus deu uma receita de como construir. Aqui está uma maquete de como seria o tabernáculo. Ele é constituído ali de uma tenda e depois de um local que era um altar de sacrifício. Tem um espaço todo, e lá dentro é dividido também em duas partes: o lugar santo, o lugar santíssimo. E quando Deus fala, eu quero morar no meio do povo, no fundo ele está dizendo o seguinte: preste atenção nisso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. O burro, o cavalo, a girafa não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso, Deus tem uma predileção pelo homem. Deus gosta de ficar perto do homem. Deus ama ficar perto daquela criação que é mais parecida com Ele. É como se fosse um inventor que fez vários inventos, mas de repente tem um invento que ele faz: esse daqui eu gosto de estar junto com ele. Deus gosta de estar junto, pertinho de você, pertinho de mim. Amém? E sempre foi assim, desde lá do Éden. Só que o que aconteceu no Éden foi o pecado, que afastou o Adão e Eva de Deus. E várias vezes Deus se aproximou, depois o pecado afastou as pessoas e Deus das pessoas. Só o pecado afasta o homem de Deus. Mas Deus, Ele não nega um coração quebrantado, um coração contrito, como fala a Bíblia do Senhor. Aquele que se arrepende e se humilha diante de Deus. Deus não nega. E a coisa para Deus é mais fácil perdoar, é só se quebrantar e se humilhar diante de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e lembra disso. Ele te ama e me ama e quer ficar perto da gente. Amém? Nessa passagem, Deus fala para ele: ó, eu tenho esse desejo. Aí, Jonas, acho que vai estar precisando de ajuda aí. Aí, o que acontece é o seguinte: quando Moisés sobe outra vez no monte, Deus fala assim para Moisés: Moisés, olha o seguinte, quando eu vou, antes de chegar nesse ponto, pulando. Quando Deus fala assim, ó, o povo lá embaixo
ele se corrompeu e pecou tremendamente. Eu não gosto mais desse povo. Eu estou a fim de exterminar esse povo. Foi isso que Deus falou nesse momento para Moisés, um pouquinho antes dessa passagem aqui. E ali, o que aconteceu? O povo fez um ídolo de ouro, de um bezerro, e começou a se curvar e fazer orgias, adorando o ídolo. E Deus falou assim: eu quero acabar com esse povo, eu não aguento mais. E depois, com mais conversa do Moisés conseguiu falar com ele, convenceu Deus de que não devia destruir o povo. E uma coisa muito interessante, Deus mudou de ideia, porque Moisés intercedeu pelo povo. Isso é intercessão. Intercessão é quando você entra com Deus e fala assim: Deus, resolve o problema do outro, tenha misericórdia, perdoa fulano. Quando você ora por uma pessoa, quando você jejua por aquela pessoa, você está intercedendo entre você e Deus. É só vocês, Deus, mas aquela pessoa tem você ali no meio, torcendo, sendo um advogado diante de Deus. E Moisés fez isso, e Deus perdoou. Só que Deus perdoou assim. Aí nós vamos ler essa passagem. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Então para um pouquinho aqui, presta atenção que Deus está falando assim: Moisés, faz o seguinte, pega esse povo. Numa passagem anterior ele fala assim: o teu povo, Deus falando, por causa do pecado, né? Deus não estava querendo nem que se fosse mais povo dele. Daí Moisés intercedeu e convenceu Deus. Ele falou: o teu povo que você tirou do Egito, Deus falando para Moisés. Aqui está dizendo assim: pega esse povo e leva para a terra que prometi, né? Ali no verso 2, no verso 1. E prometi dizendo: eu a darei a seus descendentes. Agora o 2: mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essa turma aí, esses zeus aí, eram tribos ou até nações que estavam no caminho entre ali o Monte Sinai, onde que eles tinham que ir até chegar na terra prometida, Canaã. E Deus está falando o seguinte: olha, eu vou dar um anjo para vocês. Eu não vou, presta atenção nisso. Deus está dizendo: eu não vou, mas eu vou te mandar um anjo. O 3: vão para a terra onde mandam leite e mel, aquela terra boa, bonita, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quer dizer, eu não aguento vocês serem cabeça dura, sempre querendo fazer as coisas do jeito de vocês. Vocês são um povo obstinado. Obstinado é nesse sentido, cabeça dura, sempre querendo fazer daquele jeito. E eu posso perder a paciência e destruir vocês. No fundo é isso que Deus está dizendo. 4: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, ninguém usou enfeite algum, e ficaram se lamentando um bom tempo. Nesse ponto, você vê o seguinte, algumas coisas interessantes aqui. Deus está dizendo assim: olha, Moisés, eu vou dar para você um anjo que vai ser uma bênção na vida de vocês. Um anjo, quem gostaria de ter um anjo na tua frente fazendo tudo isso daí? Tá bem. Aí, um anjo que vai estar na tua frente, que vai estar te abençoando, né? Vai estar destruindo todos os inimigos pela frente. Aí o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: ele fala assim: eu vou dar a terra abençoada, prometi para vocês. Eu vou dar o anjo. Os teus inimigos não vão aguentar, vão ser destruídos no meio do caminho. Mas eu não vou. Eu não vou. Eu não aguento esse povo. Por que não aguentava? Porque o povo é um povo cabeça dura, sempre querendo fazer do jeito deles e não queriam fazer do jeito de Deus. E aí, meu irmão, a gente pode pensar em nós. Como é que você tem andado diante de Deus? Você sempre quer fazer do teu jeito? Ou você quer obedecer a Deus, agradar a Deus e andar no caminho dele?
Agora presta atenção no que o Moisés faz. Ele fica indignado no verso 13. O verso 13, por favor. Ele fica indignado e fala assim, ó, desculpa, pulou 17, mas deixa eu... Vamos ler no 13 na nossa Bíblia? Você tem a Bíblia aí, né? 33, 13. Fala o seguinte: se me vês, Moisés falando para Deus, Moisés na conversa com Deus, tentando convencer Deus. Aí o Moisés fala assim para Deus: Deus, se me vês, revela-me o teu propósito, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Moisés está tentando ali falar assim, ó, Deus, é o seguinte, eu não estou te entendendo. Essa nação é teu povo. O Senhor que foi o primeiro a falar em libertar essa nação. Não é meu povo, é tua nação. Lembra que esse povo é teu. Isso no 13 aqui, né? Quando chega no 15, antes de chegar ali, né? Olha a palavra de Moisés no 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Ou, em outras palavras, tem a versão revista atualizada, fala assim: se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar. Ou seja, Moisés estava dizendo assim, ó, Deus, um anjo é bom, chegar na terra prometida, vencer os inimigos é bom, ter todas essas bênçãos, chegar tudo, a terra que mana leite e mel vai ser bom, mas isso tudo não vale nada, vamos dizer assim, se o Senhor não for conosco. Tem muita gente que fala assim, oh Deus, manda um anjo que já está bom para mim. Deus pode até mandar um anjo, mas se você não quiser a presença do Senhor, você vai ficar sem Deus. Esse anjo vai ficar limitado a alguma tarefa que ele manda fazer. O que ele está dizendo no fundo é o seguinte: Deus, sem o Senhor eu não vou sair daqui. Mesmo que o Senhor me dê um anjo para nos proteger, mesmo que o Senhor dê a terra prometida, mesmo que o Senhor dê todas essas bênçãos. Sabe, meu irmão, só bênção não é o suficiente. Só um anjo para proteger tua casa não é o suficiente. Só dinheiro, só alimento na estante não é suficiente. Se você não tiver a presença de Deus, não vai ser suficiente. E você não vai estar com Deus. E aí é a pior coisa que tem. Não adianta você ir numa campanha, pedir bênção. Eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de um emprego. Isso é bom. Isso é bom. Todos nós precisamos comer. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos da presença de Deus. Amém? Agora no 17, fala assim: aí o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés conseguiu. Glória a Deus. Ufa, né? Deus, ali Moisés batalhando, né? Moisés discutindo com ele. Moisés conseguiu. Deus se acalmou, voltou atrás e resolveu ir com Moisés e com o povo. Olha como que é importante a intercessão. São 3 coisas importantes para a gente aprender aqui nessa passagem. A intercessão é muito importante. Pode até mudar o que Deus tinha pensado antes. Deus está sempre disposto a nos perdoar, basta a gente pedir perdão. Moisés aqui pediu perdão. Moisés se quebrantou e ele se mostrou dizendo: Senhor, é teu povo. Moisés foi intercedendo, conversando, né? Até que Deus viu no coração de Moisés essa diferença que muita gente não faz, de bênção e a presença dele.
A presença de Deus é mais importante. E Deus vê isso quando você busca a presença de Deus. Quando você busca Deus, em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. É uma promessa dele. Amém? Então Deus está sempre disposto a perdoar. Basta você chegar e falar: Deus, errei, me perdoa, vou procurar não errar mais. A palavra fala assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É um salmo isso. Então nós precisamos lembrar disso, amém? E outra coisa que Deus está sempre disposto, Ele está na realidade desejando, está no meio do nosso meio, no meio do povo dele. Ele gosta de estar conosco, Ele gosta de nos abençoar, Ele é apaixonado por gente. Deus, esse Deus que criou o céu e a terra, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, Ele é apaixonado por mim e por você, amém? Deus te ama, meu irmão, Deus te ama. E finalmente, né, quando chega em Êxodo 40, olha que interessante. Vamos lá, abre sua Bíblia, Êxodo 40. Já mais para frente, Deus mandou ele fazer o tabernáculo. E chega no 34, na inauguração do tabernáculo, verso 34, fala assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, que é do tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a presença de Deus encheu tanto que teve uma nuvem em cima do tabernáculo, mostrando Deus presente. E outra coisa, Deus não tinha só falado: eu vou estar com vocês, mas ali Deus está batendo um carimbo. Aqui, eu estou com vocês. E a Bíblia fala que a presença de Deus era tão forte, essa nuvem era tão grande, que ninguém conseguia nem sair, nem entrar, não conseguia entrar. Ali era só Deus ali dentro. Deus, no infinito amor dele, apaixonado como que ele é pelo homem, ele voltou a se manifestar aqui, mas de uma forma tremenda, né? Amém? Que o Senhor se manifeste com uma nuvem tão grande, tão poderosa aqui no nosso meio, que você não consiga ficar, nem eu, porque a presença dele está tão grande. Mas isso quer dizer que Deus está concordando, está abençoando, está junto. Deus está contigo, amém? Diga para o teu vizinho: que o Senhor te abençoe com a presença dEle. Sinta-se amado, filho, porque Deus te ama, Deus quer estar com você, amém? Sinta-se amado. Agora deixa eu falar uma coisa, e parou aí? Deus se manifestou outras vezes. Se você for ver, estamos lendo esses dias agora, segundo livro de Crônicas, e o Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, ele fez um templo no lugar de ser tenda, e fez uma festa, e consagrou a Deus, e Deus veio e se manifestou com poder também. E outras vezes aconteceu isso também. Agora, tem vezes que o povo, que é um povinho, como Deus falou, um povo de cabeça dura, vários momentos Deus se afastou na história de Israel. Principalmente se afastou naqueles momentos que o rei, ele se corrompia, adulterava, começava a adorar ídolos, se juntava com pessoas que eram idólatras e punha os seus filhos para casar com aquelas pessoas, e Deus foi se afastando. E teve um momento forte na vida de Israel, em que Israel perdeu guerras, foi destruído, porque Deus não estava presente. Aquele anjo sumiu, aquela proteção sumiu, e faltou a presença de Deus. E demorou mais ou menos 1450 anos, entre Moisés até o momento que nós vamos ver um teatro agora, em que Deus se manifesta outra vez. Amém?
Vamos ver um teatro agora. E é bem esse momento em que Deus se manifestando. Depois de mais de 1000 anos, né? Deus ali se manifestando. Esta é a história do nascimento de Jesus, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. José conheceu Maria e estavam namorando, se preparando para casar. Certa noite, o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: Maria, o Senhor é contigo. Você dará à luz a um filho, chamará de Jesus, Filho do Altíssimo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, te envolverá, por isso chamará Filho de Deus. Um tempo depois, José percebeu que Maria estava grávida e, não querendo a difamar, resolveu deixá-la secretamente. Naquela noite, enquanto dormia, um anjo apareceu para José em seu sonho e disse: José, não abandone Maria. Ela está grávida pelo Espírito Santo. O filho que há de nascer chamará Emanuel, Jesus, Filho de Deus. Então José desistiu de abandonar Maria. Então, naquele período, foi decretado por César Augusto o censo para contar todo o povo do império. Cada um deveria ir para a sua própria cidade. E José e Maria subiram de Nazaré para Belém. Maria estava a ponto de dar à luz a um menino. Então José procurou uma hospedaria, mas todas estavam lotadas. Então José levou Maria e colocou o menino que estava para nascer em uma manjedoura. Então vieram do Oriente alguns magos, seguindo a estrela brilhante no céu. E eles trouxeram ouro, incenso e mirra, e adoraram ao menino Jesus.
Assim também, alguns pastores tiveram um encontro com um anjo que falou sobre o nascimento de Jesus. E foram para Belém para adorar também ao menino Jesus. Alguns dias depois, Herodes, temendo este novo rei dos judeus que havia nascido, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Então, José e Maria fugiram para o Egito e se estabeleceram ali. Este foi o pequeno teatro de como a Bíblia descreve o nascimento de Jesus nos evangelhos de Mateus e Lucas. Uma das coisas que foi falado aqui no teatro é que o nome de Jesus é também chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Esse Deus que sempre quis estar com o povo, esse Deus que sempre quis estar no meio do povo, mandou construir o tabernáculo. Ele de repente ele vem em forma de gente, como humano, Jesus Cristo, para morar no meio do povo. Eu quero que vocês peguem suas Bíblias. Vamos ler uma passagem em João. João, capítulo 1. Nós vamos ler verso 1 até 3. Tá bem? Acharam? Amém? Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu só falar uma coisa aqui. No princípio era o Verbo. Verbo, aqui na Bíblia, era uma palavra usada como logos. O original a palavra é logos. Não sei se a tua Bíblia fala logos. No princípio era logos. Era comum se saber que existia um logos, esse verbo, que criou, a ideia era essa, criou todo o universo, criou as estrelas, principalmente os gregos falavam muito do logos, e criou tudo o universo, todas as coisas. Então, a justificativa para existir todas as coisas era o verbo, o logos. E aqui está essa passagem, o apóstolo João está dizendo, no princípio era o verbo, o logos. O logos estava com Deus. Depois ele fala assim, e o verbo, o logos, era o próprio Deus. Ele estava com Deus, mas era o próprio Deus. E no princípio, lá no comecinho, ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o logos. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, anda mais um pouquinho aqui. Verso 14. Verso 14 fala assim, e o logos, o verbo, se fez carne. Porque até o verso 3 está dizendo que no princípio, no começo, era aquele logos. Mas agora ele está dizendo, olha, esse logos que fez todas as coisas, se fez carne. Verso 14. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Este é o unigênito. Unigênito quer dizer, primeiro ungido, gerado. Único gerado. Né? Unigênito. Primeiro e único. Então aquele verbo, o logos, que criou todas as coisas lá no princípio, ele se fez carne aqui no nosso meio. Ou seja, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas,
Ele se transformou em carne. Para quê? Para habitar no meio de nós. Primeiro passo foi: eu gosto tanto de gente que eu quero ser gente. Eu sou apaixonado por gente que eu quero ser gente também. Deus sempre quis estar no meio de gente. E fez uma mágica aqui, vamos dizer assim, um milagre, em que Ele mesmo se transformou num ser humano, para morar no meio de nós. E o principal, né? Ele morou, falou, trouxe mensagem, no final, Ele foi aquele que faz a ponte entre nós e o Pai. Através da morte dele, o sangue derramado na cruz, é que nós temos uma religação com Deus. Agora, Mateus 1, 23. Volta um pouquinho. Mateus 1, 23. Fala sobre isso que nós estamos falando aqui. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Jesus é Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Jesus veio para estar junto conosco. Sabe, queridos, Deus está presente e quer estar conosco. Foi por amor. A Bíblia fala que, João 3,16, né? Porque Deus amou tanto o mundo, amou tanto, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, se você quer estar do lado desse Deus que quer estar do teu lado, você tem a vida eterna, é só andar com Ele, é só se entregar para Ele. Amém? Ele está presente nas tribulações, Ele está presente nas lutas, nas dificuldades. Sabe naquele momento difícil que você imagina que Ele não está, Ele assumiu, Ele está ali. Se você está com Ele, Ele está com você. Tem uma canção antiga, que é uma poesia, que falava que Jesus carrega os braços, fica só as pegadas na areia, né? Nos difíceis. Deus te ama, meu irmão. E naqueles momentos difíceis que você pensa que está sozinho, na realidade está te carregando, te ajudando, fazendo aquilo que Ele mais sabe fazer: amar e demonstrar amor. Amém? Sabe, no Salmo 23 tem um lugar que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isaías 43, 2 fala: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão você em brasas. Não vai arder, porque o Senhor está contigo. Amém? Creia no amor do Senhor. Creia nessa oferta de Ele estar com você. Busca o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Ele vai fazer isso por você. Amém? Amém? Nós vamos ver um vídeo agora. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream,
desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Deus está sempre de braços abertos pra mim. Oh, Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, querido, Deus te ama tanto. Deus me ama tanto que Ele mandou Jesus para ficar, morrer por nós, vir aqui na terra, se tornar um para estar perto de você e de mim. Deus não fez Jesus à toa. Quer dizer, Jesus, que é o próprio Deus, se fez carne à toa, porque Ele te ama, me ama. E eu quero te convidar agora. Se você tem andado sem sentir a presença do Senhor Deus, se você tem andado sem
entender por que muitas vezes você passa por sofrimento sozinho. Por que muitas vezes parece que Deus está tão longe. Muitas vezes é que nós precisamos nos acertar com Deus. Porque Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Mas Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Jesus falou assim: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Ele sempre está disposto a estar conosco. Ele falou assim: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vou estar com vocês nos momentos de dificuldade. O Senhor te ama, o Senhor quer te abençoar, quer proteger, mas você precisa querer estar com Ele. Você precisa querer andar com Ele. Você precisa chegar para Ele e falar: Senhor, eu quero, eu entrego. A minha decisão é de andar com o Senhor, de ser companheiro teu. Eu quero ser teu filho, quero andar sentindo a tua presença em todos os momentos. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, senão nós vamos mexer. Mas se você quer, nessa noite, ou fazer isso, entregar a tua vida para o Senhor, falar para Ele: Senhor, eu quero consertar minha vida diante de Ti. Ou então você quer reconsiderar os teus caminhos e dizer para Ele: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso andar perto de Ti, porque eu quero sentir esse amor incondicional. Eu quero sentir, Senhor, a Tua presença. Eu quero ser tratado por Ti como filho. Levanta a tua mão para Deus, não para mim. Levanta a tua mão para Deus. Se você teve afastado um tempo e você está dizendo: Deus, eu quero voltar para Ti. Se você tem andado umas vezes de um lado, às vezes do outro, mas você quer andar com Jesus, levanta a tua mão para Ele. Diga a Ele: Senhor, eu estou levantando a minha mão, porque eu quero estar contigo. Eu quero sentir esse amor Teu. Eu quero, Deus, que o Senhor cuide de mim nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Diga isso para Ele. Fala: Senhor Deus, repita comigo: Senhor Deus, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua paciência comigo e pela Tua paixão em querer estar comigo. Obrigado, Deus. Agora eu quero te dizer, Senhor, me aceita de volta. Me aceita, Senhor, como um amigo Teu. Eu quero ser Teu amigo. Que o Senhor seja meu amigo. Eu não quero só anjo, Deus, eu quero a Tua presença. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus. Nós não podemos caminhar nesse mundo só com anjo, só com presente. Deus, Senhor, nós queremos andar com o Senhor, com a Tua presença, Deus. Venha sobre nós, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Olha, Senhor, essas mãos levantadas para Ti, Senhor. Ó Deus, a nossa mão está levantada para Ti, porque nós queremos mais de Ti, estar mais perto de Ti. Queremos sentir esse carinho, esse amor. Cuida da minha vida. Cuida da minha vida, Senhor. Cuida da vida de cada um que está levantando suas mãos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado pelo Seu amor, Senhor. Aleluias a Ti, Senhor. Aleluias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por mim. Aleluia. Repita todo mundo, repita comigo. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor por mim. Aleluia. Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Deus me ama e o Seu amor é tão grande, incondicional. Oh, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos.
e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Glória a Deus! Te amamos, Jesus! Louvado seja o teu nome! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Deus te ama muito. Ele te amou tanto e me amou tanto que deu o seu Filho por nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Glória a Deus. Não sei se o Mateus vai querer dar algum aviso. Mateus? Tá. Lembre-se o pessoal. Esse aqui. Pronto. Okay. Viro para cá. Amém. É o seguinte, não vá embora, que nós vamos terminar a nossa comemoração comendo um pedacinho de bolo, tá bom? Todos estão convidados. Um bolinho com refrigerante para a gente